falar sobre a nossa origem. Às vezes a gente questiona como é que é a nossa origem, de onde a gente veio, como surgiu o universo, como surgiu os planetas, né? Então, os cientistas criaram duas teorias para falar sobre a nossa origem, como a espécie surgiu. Não só a espécie humana, mas animais, plantas e assim por diante. Então, como é que surgiu a espécie? Então, o cientista criou duas teorias. A teoria do criacionismo e a teoria do evolucionismo. Então, vamos ver qual é a diferença entre a teoria do criacionismo e a teoria do evolucionismo. Então, a teoria do criacionismo significa o quê? Que Deus criou todas as coisas. Deus criou as árvores, Deus criou os animais, Deus criou os rios e Deus criou o ser humano, que é sua imagem e semelhança. Então, na Bíblia diz que Deus criou o ser humano à sua imagem e semelhança. Então, a gente tem a semelhança de Deus. Isso é a teoria do criacionismo. Isso é o cientista que diz. Aí tem a teoria do evolucionismo, que significa o quê? Que os seres, as espécies, iam se evoluindo com o decorrer do tempo. Agora é uma coisa lenta. Não era, hoje ele é de um jeito, amanhã é de outro. Não, era lentamente, milhares de anos. Exemplo, uma ave, um passarinho, uma ave. Antigamente a ave era de um jeito, há bilhões de anos atrás. E hoje em dia é de um jeito diferente. Dizem que eles tinham ancestrais, que eles vêm de outras aves, de bilhares de anos atrás. Então, a nossa origem é assim, como eu já disse, é de dois tipos. É o criacionismo, que quem criou foi Deus, todas as coisas, e do evolucionismo, que a espécie ia se evoluindo com o decorrer do tempo, lentamente. E sobre os seres humanos. O que é que diz sobre a evolução dos seres humanos? Alguns cientistas dizem que a gente veio do macaco. Porque há muito tempo atrás, os seres humanos, eles tinham aparência, assim diz os cientistas. Porque os seres humanos não tinham coluna reta, era assim. E eles eram muito peludos, né? Os seres humanos. E naquela época, os cientistas botou o nome de hominídeos. Que os hominídeos, para se adaptar ao local onde ele vivia, não era fácil para ele sobreviver, não. Porque naquela época era muito frio, era congelado, era muito frio mesmo, era glacial. Então, para um ser vivo, né, um ser humano, ou até um animal, sobreviver naquela época não era fácil. Aí, como eu já disse, né, aí apareceu o hominídeo, que apareceu um hominídeo que não foi fácil ele sobreviver naquele lugar. E o primeiro hominídeo é chamado de Australopiteco. Então, o Australopiteco, ele tinha um cérebro bem pequenininho, ele não era inteligente, ele não tinha entendimento de nada. Era tipo, não raciocinava igual o animal, né? O Australopiteco. Aí depois do Australopiteco surgiu o Homo habilis. O nome já diz tudo, ó. Homo habilis, porque já tinha habilidade com as mãos. Ele já fazia ferramenta de pedra, não é aquelas ferramentas muito boas não, mas se via, já era inteligente, porque o cérebro dele, do Homo habilis, já era maior do Australopiteco. Aí depois do Homo habilis surgiu o Homo erectus. O que é o Homo erectus? Antes o homem era assim, a coluna, né? Era meio corcunda. E o Homo erectus já começou a ficar com a coluna com a postura reta. Por isso que é chamado de Homo erectus. Ele já tinha a coluna erecta. E o Homo erectus, ele já tinha o cérebro, ele já era mais inteligente. Ele já sabia fazer, como é que se diz? As armas que eles faziam, as ferramentas, era melhor do que o Homo habilis, né? Ele tinha um cérebro maior, era mais inteligente. E o Homo erectus foi o que descobriu o fogo, porque naquela época era muito frio. Eles que descobriram o fogo. E lembrando que esses homens, eles usavam roupa de... Eles matavam o animal para pegar o pelo, porque naquela época era muito frio, para usar, né? Aí depois do homem
erecto veio o homem de Neandertal. O homem de Neandertal era mais inteligente do que o homem erecto. Porque o cérebro, cada geração o cérebro ia aumentando, ia ficando mais inteligente. O homem erecto, ele tem um cérebro maior do que o homem de Neandertal. O homem de Neandertal, ele tem um cérebro maior do que o homem erecto. E ele já cultuava a morte, já, como é que se diz? Fazia enterro, ele já tinha sentimento. A inteligência dele já era maior, ele já tinha sentimento. Porque antes os homens não tinham sentimento nenhum, não. Morria e jogava assim fora, né? E a partir do homem de Neandertal, passaram a cultuar a morte, a enterrar seus entes queridos, a sofrer pela morte, né? A ter sentimento. Já o último que foi o Homo sapiens. O Homo sapiens, ele tem um cérebro maior de todos os, né? Desses que eu falei, e ele era o mais inteligente. É o mais parecido com os seres humanos de hoje em dia. É o Homo sapiens. É o mais parecido com o ser humano de hoje em dia, o Homo sapiens. Ele era o mais inteligente. Ele já passou a fazer casas, a criar animais, a morar assim em algum lugar, né? Porque já era mais inteligente. Já continuou a continuação do fogo. Então o Homo sapiens ele tinha um cérebro maior e era o mais parecido com os seres humanos de hoje em dia. E voltando ao assunto, ao começo, eu falei sobre nossas origens. Então, como é que é as nossas origens? Os cientistas dizem que falam nossas origens através de duas teorias, do criacionismo e do evolucionismo. O que é o criacionismo? O cientista diz que Deus criou todas as coisas. Deus criou o mar, Deus criou as árvores e Deus criou os seres humanos, que é sua imagem e semelhança, porque a gente é parecido com Deus. Aí está na Bíblia, isso para os cristãos. E no evolucionismo, o cientista diz o quê? No evolucionismo, o cientista, ele diz que o ser humano ele vai evoluindo com o decorrer do tempo, lentamente. E também tem a teoria de Lamarck. Lamarck fala assim, a teoria do uso e desuso. O que é a teoria do uso e desuso? Por exemplo, uma parte do meu corpo. Eu escolho uma parte do meu corpo, por exemplo, o braço. Se eu usar muito o meu braço, esse braço ele vai evoluir, ele vai ficar maior. Por exemplo, eu não era pequena criança, aí ele diz assim, quanto mais a pessoa vai crescendo e vai usando, o braço vai evoluindo, vai aumentando. É a lei do uso e desuso. Quem fala isso é Lamarck, através do evolucionismo. Ele diz que o braço vai evoluir. Mas se eu não usar esse braço, ficar parado o tempo todo, o braço vai atrofiar. Eu não vou conseguir mexer ele para nada. Isso é na lei do uso e desuso. Aí, o que foi que Lamarck disse? Por exemplo, a girafa. A girafa, ela não, como é que se diz? Ela não vai pegar o alimento dela na árvore. Aí diz, quanto mais ela usar o pescoço para pegar o alimento, o pescoço ia aumentando. Né? Isso é a teoria de Lamarck, do uso e desuso. Quanto mais usa, vai evoluindo, aumentando de tamanho. Vai dizer que a girafa aumentou o pescoço de tanto querer pegar as frutas nas árvores. E também Lamarck inventou outra teoria, dos caracteres adquiridos. É tipo assim, uma espécie vai passar a sua característica para outra espécie. Por exemplo, a mãe quando tem um filho, ela vai passar as características para os seus filhos. A cor dos olhos, a cor da pele, a mãe e o pai, né? Então, a gente recebe as características, por exemplo, uma espécie para as suas características para seus descendentes. O animal vai passar as características para seus descendentes. A mãe e o pai vai passar as características para seus descendentes, que é os filhos. Que é a cor da pele, o cabelo, a cor dos olhos. Então, aí depois apareceu os hominídeos, que para sobreviver no lugar não era fácil, né, a sobrevivência. Aí o primeiro hominídeo é o Australopithecus, ele tinha o menor cérebro. Aí depois veio o Homo habilis, é chamado de Homo habilis porque ele era habilidoso com as mãos, né? Ele começou a fazer já ferramentas e armas de pedra. Aí depois do Homo habilis veio o Homo erecto. Erecto porque ele tinha um corpo assim, aí passou a ficar reto. O corpo ereto. Aí, ele que inventou o fogo, foi o Homo erecto.
Depois do Homo erectus veio o Homo de Neandertal. Ele passou a cultuar a morte, a enterrar seus entes queridos. Porque antes, porque cada vez mais os homens iam ficando mais inteligentes. Antes eles não tinham sentimento. O Homo sapiens. O Homo sapiens, lembrando que é o homem de Neandertal que cultuava a morte. Era o Homo de Neandertal. E depois, por último, foi o Homo sapiens. O Homo sapiens, ele é mais parecido com o ser humano de hoje em dia, porque é o mais inteligente de todos, é o que tem um cérebro maior. Então, o Homo sapiens é o mais parecido com o ser humano de hoje em dia, porque tem um cérebro maior. Então, essa videoaula foi sobre a nossa origem. Até a próxima videoaula. Que você curta, que você compartilhe e que você se inscreva no canal.